Você está sintonizado no Cidadania da TV Senado. O nosso tema de hoje é a medicina ortomolecular e, mais especificamente, os efeitos positivos do magnésio na saúde humana. Nós estamos aqui com um dos pioneiros no Brasil nesse tema, que é o Dr. Arnoldo Veloso da Costa. Dr. Veloso, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Nada, muito prazer. Dr. Veloso, o que é a medicina ortomolecular? É a medicina que visa o equilíbrio bioquímico do organismo, a reposição dos minerais, das vitaminas, dos hormônios, dos aminoácidos. Então nós temos que ver que nós perdemos os minerais, gastamos. O alimento se torna, por assim dizer, não só o combustível, mas a peça de reposição. Então é necessário que haja um entendimento desses elementos que são essenciais para a boa saúde. A ortomolecular surgiu do conhecimento de grandes cientistas, entre eles o professor Linus Pauling e o Dan Harman, que viram também a importância dos radicais livres. Por exemplo, nós consumimos oxigênio. O que são radicais livres? São substâncias que se formam do metabolismo, da queima do oxigênio. O oxigênio, nós precisamos para viver e gastamos 98%, mas 12% formam os chamados os produtos radicais. Eles têm a propriedade de produzir uma reação em cadeia, afetando moléculas e afetando, inclusive, a estrutura de órgãos e sistemas do organismo. Então é necessário haver uma defesa. E isso tudo ficou em dúvida nos anos 50. Aí os cientistas mostraram que havia já no próprio organismo as enzimas que faziam a defesa. O próprio organismo tem as defesas. São as enzimas chamadas catalases, glutatião peroxidase, superóxido desmutase. Essas enzimas, então, foram descobertas 5 anos depois, confirmando essa teoria. Mas quando o senhor fala nessa bioquímica do corpo, quer dizer, o que é que o corpo humano precisa necessariamente ter em termos de minerais para ele estar em equilíbrio e protegido assim, contra doenças? Ele precisa de ter o balanço correto dos minerais, que às vezes depende de pessoas para pessoas. Por exemplo, a vitamina C, muita gente discute. Um fumante, por exemplo, gasta por dia, cada cigarro, 25 miligramas. Então, se ele 20 cigarros, são 500 miligramas. Então, ele precisa de um gasto. Gasto de vitamina C. Quer dizer, ele queima a vitamina C na hora que fuma o cigarro. Claro, claro. E quais são o que o senhor destacaria em termos dos minerais que o corpo humano precisa e em que quantidades? O mineral mais carente, o mais importante é o magnésio, porque ele regula os outros minerais. Ele regula, por exemplo, o sódio, o potássio, o cálcio, e tem mais de 350 funções. Regulação, por exemplo, de neurotransmissores, de hormônios. Então, o magnésio é muito difícil medi-lo. É muito difícil. Os laboratórios comuns que medem no sangue, a definição é muito inexata. Então, é necessário saber. Regiões que têm magnésio, as pessoas vivem mais, têm maior longevidade. Regiões que têm pouco magnésio, exemplo, Brasil. Muitos casos de morte súbita e muito problema de doença cardíaca. Mas há pesquisas que, de fato, levam que essas mortes súbitas e essa longevidade ou pouca longevidade se deve à falta do magnésio? Claro. Tem pesquisa nesse sentido? Tem até livro, eu fiz um livro agora, vai sair. Tem essas revistas aqui todas que mostram esses dados. Dá para o senhor citar uma pesquisa feita nessa área? Olha, as revistas, elas têm já uma enorme quantidade de produção de trabalhos aqui. Ó. Essa revista, Magnesium Research, eu faço parte dela, inclusive. Sim. Eu sou um dos... Faço parte do comitê editorial aqui, tá aqui, ó, Arnoldo Veloso da Costa, tá? Isso aqui é 34 anos que a gente trabalha e fazemos pesquisas, sempre nos reunimos em congressos internacionais e mostra essa correlação. O exemplo, a Finlândia, um país que tem o hábito de comida muito apimentada, com muito sal. Então, a região é pobre, o solo é pobre em magnésio. Lá tem uma incidência altíssima de infartos, tanto assim, mas nos homens, que dizem assim, uma das províncias é a Carélia, diz essa cidade, essa província das viúvas bonitas, porque os homens geralmente morrem mais cedo, em torno de 40 anos. Então, esses fatos foram analisados em pesquisas com o professor Karpanen, que se tornou meu amigo, porque eu convivei com os grupos, eu faço parte do grupo deles. E ele fez até um sal apropriado com o magnésio, para também substituir esse sal, colocá-lo nas salsichas. Eles preferem muito essas comidas assim desse tipo, de linguiças, salsichas, na Finlândia.
e no pão, foi colocado no sal. Um sal com magnésio também composto. Que é o cloreto de sódio e adicionado magnésio. Adicionado de cloreto de potássio e de sulfato de magnésio. Fez um sal composto, reduziu a mortalidade do país com o auxílio do Ministério da Saúde da Finlândia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o magnésio. Porque, quer dizer, o que é que o magnésio tem que ele contribui para a saúde humana? A energia, o magnésio faz parte da UATP, da moeda de energia do organismo. Nós precisamos de energia. O nosso corpo ele está com várias formas de energia. Energia química, energia mecânica, energia elétrica. Tudo é medido em forma de energia. Então, o ATP é a unidade que é a energia base celular. fundamental. É como se fosse o dólar do negócio, a moeda corrente que dá a energia. Nós precisamos gastar, nós fazemos o nosso corpo em ATP todo dia, o nosso peso, que é feito e desfeito. Nós fazemos ATP por dia correspondente ao nosso peso. Esse tudo, o magnésio está no meio dessas reações. São muitas reações. O corpo é um imenso laboratório, que está muito acima da medicina comum. Precisa saber mais de bioquímica para entender esse fenômeno. Mas ele, por exemplo, as enzimas fundamentais de muitos processos biológicos dependem do magnésio. E o magnésio regula o cálcio, o potássio, o sódio. E quanto de magnésio uma pessoa precisa ter? E precisa ingerir por dia? Depende do peso, do sexo, da idade? Da atividade. Se a mulher grávida é uma dose e meia, é uma dose de um adulto e meia. Tem casos extraordinários de nossa experiência, por exemplo. Eu tenho caso até de uma filha, né, que teve um problema, estava grávida e ela saiu à noite com o marido e tomou uma caipirinha, e isso gasta magnésio. Então ela teve um espasmo de ureter à noite e se confundiu até como uma ameaça de aborto. E nós fizemos uma reposição correta com o magnésio injetável. Imediatamente passou a crise, porque o corpo tem os processos do controle da musculatura lisa. Digamos assim, as coronárias, elas contraem com o cálcio e elas dilatam com o magnésio. Também o outro ureter, que transmite a urina, também ele pode entrar numa contração. E como é que uma pessoa pode saber se ela tem a quantidade adequada de magnésio no seu corpo? Vários sintomas. Insônia. Ela pode ter, por exemplo, enxaqueca. Ela pode ter tendência a problema de diabetes. Todo o magnésio, em geral, as pessoas, 90% das pessoas têm carência de magnésio. E uma pessoa que tem a quantidade adequada de magnésio no seu organismo, que benefícios essa pessoa tem? Dorme bem, tem energia, tem uma saúde equilibrada, tem, por exemplo, a capacidade física melhor, tem melhor disposição física e mental. Esse é o efeito. Então, por isso que o magnésio é o único mineral com uma sociedade organizada, sediada em Paris, e com essa revista tem mais ainda 5 revistas. Eu participei de congressos que foram até o Japão. Nos Estados Unidos também tem congressos, também tem sempre pesquisadores que trabalham com isso. Eu conheço todos eles, os que são mais em evidência no momento. Sim, o outro lado da moeda, vamos dizer assim, a carência, o déficit de magnésio no corpo, o senhor fala no seu livro que pode produzir, inclusive, até Alzheimer e doenças degenerativas, morte súbita, pode produzir morte súbita, pode dizer, por exemplo, esse pessoal que eu falei da Finlândia, eles migraram para uma região dos Estados Unidos que tem muito magnésio, na Geórgia. E eles viveram, inclusive, têm vida muito longa. Essa forma do magnésio eu tenho no meu livro, está citado no livro. Que como fazer o sal com magnésio, que poderá eventualmente ser usado nas salsichas e linguiças. Sim, e os alimentos, de modo geral? Que alimentos seriam ricos em magnésio? São alimentos de alta densidade calórica. Por exemplo, chocolate, por exemplo, nozes, são ricos em magnésio. O chocolate é uma boa notícia, né? Sim, ótimo, tem, mas não se pode abusar. O chocolate, sobretudo o amargo, né? Ele é interessante, mas ele tem que ver a densidade calórica dele, né? Porque nós vamos, digamos, suprir o corpo de magnésio. Mas absorver caloria ainda mais. Uma banana, por exemplo, tem magnésio. Tem as frutas em geral, as verduras, a clorofila, tudo que tem verdura tem clorofila. Nós podemos dizer que o advento e o avanço da cardiologia, que a gente pode considerar extraordinário nos últimos anos, ela surgiu à medida que os alimentos se tornaram industrializados e refinados. Foram retirando